Muito bem. Então, vamos falar sobre transtornos de personalidade, né. Se a gente for pensar na saúde mental distribuída ao longo do ciclo vital, então se a gente for, dividir sobre transtornos mais comuns ou transtornos mais característicos de cada faixa etária, nós teríamos os transtornos de neurodesenvolvimento, como os transtornos mais marcantes ou mais típicos do período infantil. Nós temos os transtornos de neurodesenvolvimento, como aqueles, muito comuns na vida, adulta, principalmente na vida adulta mais velha, né, na velhice. E nós temos uma categoria de transtornos mentais, mentais esses, crônicos, né, que uma vez que se desenvolvem, mas uma vez que se estabelecem, eles acompanham a pessoa ao longo da vida, e são os transtornos de personalidade, né, ou os transtornos da personalidade. Eh Essa é uma área, extremamente importante em termos de saúde mental, principalmente para a psiquiatria. Acho que a psicologia clínica aborda, transtornos da personalidade, mas definitivamente não com tanta frequência ou com tanta, demanda quanto a psiquiatria. E essa é uma área bem complicada de atuar em saúde mental. Esses são transtornos que, uma vez que eles se desenvolvem, eles não têm uma remissão, são transtornos que acompanham o sujeito ao longo da vida, ou pelo menos tendem até essa cronicidade, e são transtornos que respondem muito mal aos tratamentos. Então, embora haja tratamento farmacológico, haja tratamento não farmacológico, as psicoterapias e etc., ainda assim a resposta ao tratamento ela é bastante ineficaz, ela é bem inferior ao que a gente vê na saúde mental como um todo. Se a gente pensar, por exemplo, que um paciente deprimido que fizer um tratamento com inibidores seletivos de captação de serotonina, mais uma psicoterapia associada, ele vai ter aí talvez 70, 80% de chance, né, de uma boa melhora de sintomas. No transtorno de personalidade, uma mesma combinação vai surtir um efeito para em torno de um terço dos pacientes. É uma área difícil, é uma área muitas vezes frustrante da gente trabalhar, né. Ainda assim, é uma área bastante relevante, porque ela diz de uma formação, da vida psicológica, da vida mental, né, que se dá de forma atípica, ou se dá fora do que a gente espera no período infantil e na adolescência, a ponto de gerar um comportamento atípico na vida adulta. E esse comportamento atípico, ele, tende a ser uma exacerbação, então tende a ser uma hiperexpressão de algumas características da personalidade que são comuns a todas as pessoas. Então é como se a gente agravasse alguns traços de personalidade quando esse transtorno está presente. Eu vou falar em linhas gerais sobre o que são os transtornos da personalidade, apresentar para vocês a principal divisão que nós temos disso hoje, que é a divisão proposta, pela Organização Mundial de Saúde e pelo manual DSM-5. Não vou falar tanto da etiologia dos transtornos, porque a gente não sabe, com muitos detalhes como que ela acontece, mas vou falar do modelo geral que a gente tem para isso, que é o modelo de ATES-estresse e posteriormente o modelo de susceptibilidade diferencial. Essas seriam as formas, principais da gente compreender como que esses transtornos se desenvolvem, né. Bom, então começando pelo começo, né, a aula de hoje vai ser focada então nos tópicos, 1 e 2, e eu comento brevemente sobre os tipos de tratamento, tá, desses transtornos posteriormente. Quando a gente fala de transtornos de personalidade, assim como praticamente tudo em saúde mental, vocês vão ter diferentes formas de analisar esse fenômeno, vocês vão ter diferentes formas de, não só avaliar, como diagnosticar cada transtorno da personalidade. Eu estava brincando aqui com um grupo de alunos que essa é uma área que, particularmente não me atrai muito na saúde mental, né. É uma área muito difícil, cientificamente, é uma questão meio controversa a ideia contemporânea dos transtornos de personalidade. A gente não tem certeza se eles, de fato se organizam como clinicamente nós geralmente os organizamos, então não há tantas evidências que sustentam, né, a divisão de transtornos que eu vou apresentar para vocês. E ao mesmo tempo, muitas vezes é difícil você separar até que ponto você tem uma personalidade forte, ou uma personalidade marcante, ou alguém que tem um traço de personalidade que se expressa de forma particularmente intensa, do que aquela pessoa que teria uma condição clínica associada à personalidade.
Não que isso não aconteça nos outros transtornos mentais, acontece também. Mas eu acho que no transtorno de personalidade, essa divisão ela é mais tênue. Acho que a gente tem uma linha, perdão, uma faixa cinzenta que é mais complicado da gente diagnosticar. De todo jeito, sempre que vocês ouvirem sobre transtorno de personalidade, a gente está dizendo sobre algo que só pode ser diagnosticado na idade adulta, né? Não são transtornos típicos da infância ou da adolescência. Fora da psiquiatria, quando a gente estuda o desenvolvimento típico da personalidade, a gente vê que ao longo da infância, a criança praticamente não tem uma personalidade por si própria. Ela tem o que a gente chama de temperamento. Temperamento são algumas características mais gerais sobre o comportamento e tem uma base biológica mais forte, uma base biológica mais consistente e que tornam a criança geralmente oscilante entre dois polos. Há crianças que têm um afeto mais expansivo, são mais exploradoras, são mais externalizantes, são mais audazes, são mais interativas. E você vai ter crianças que são mais quietinhas, são um pouco mais reclusas, são um pouco mais introvertidas, são um pouco mais inseguras e por aí vai. Esses seriam os extremos, né? E teriam crianças mais ou menos no centro dessa divisão. Essa ideia inicial de afeto, né, é como se fosse uma personalidade basal, ela vai sendo fortemente influenciada pelas experiências de vida da criança. E a gente tem dois momentos ou dois fatores particularmente importantes. O primeiro são as experiências nos primeiros anos de vida, geralmente até o terceiro ano de vida, é onde estar exposto a um ambiente de risco, a um ambiente estressor, tem um potencial de causar consequências negativas no futuro, né. Não é nada garantido, mas crescer num ambiente de, violência, de privação, de assédio, de pobreza, de desnutrição, de desigualdade, coisa assim, aumenta o risco da gente ter problemas de saúde mental posteriores. E o segundo fator muito importante para a formação da personalidade é a interação que a criança estabelece num primeiro momento com os pais, que vai ditar em alguma medida, né, a visão de mundo dessa criança, a sua autoeficácia, o seu autocontrole. Mas principalmente durante a adolescência, a interação que ela vai estabelecer com os pares e com o ambiente social. Quando a gente pega os estudos de gêmeos, estudos de herdabilidade, a gente vê que o ambiente mais pesado para o desenvolvimento da personalidade é aquele ambiente não compartilhado. Então, são as experiências únicas de cada pessoa. Então, tem a ver, por exemplo, com a cultura que você vive, com a cidade que você vive, com o colégio que você estuda, com quem são seus amigos, quem são seus interesses, quais são seus interesses, quem você convive, coisa assim. Então, esses são fatores que ocorrem na infância, ocorrem na adolescência e que aumentam a probabilidade do transtorno de personalidade acontecer, né? Perdão, da formação da personalidade. Só que o transtorno em si, ele pode até ter alguns sinais no período infantil ou na adolescência, pode até alguns indícios prévios. Mas o diagnóstico formal, ele só pode ser feito na vida adulta. Então, aqui na nossa cultura, nesse momento, a gente considera que o diagnóstico ele só pode ser feito após os 18 anos de idade, né? Antes disso, seria precoce falar sobre transtorno de personalidade, basicamente porque a personalidade ainda está em formação, né? A característica central, né, a gente tem um tripé dos transtornos de personalidade, são três tipos de sintoma. Um sintoma é ligado aos seus relacionamentos, o outro à sua autovisão, né, ou à percepção de si, e o outro são sintomas, ligados ao seu comportamento e à sua experiência interna. Esses sintomas, ligados à experiência, geralmente são coisas muito duradouras e são visões, interpretações ou comportamentos, muito extremos, então muito atípicos, muito diferentes da maioria das pessoas. Inflexíveis no sentido de que é difícil mudar esse comportamento, não é um comportamento simplesmente reativo a um contexto, ou simplesmente característico de uma fase ou de uma etapa da vida da pessoa. É uma coisa que acompanha ela durante mais tempo, né. E são penetrantes no sentido que eles afetam múltiplas áreas da vida do sujeito, e eles acabam se refletindo sobre múltiplas áreas de funcionamento, tanto a saúde física, saúde mental, a adaptação psicossocial, qualidade de vida, trabalho, relacionamentos e por aí vai. É uma coisa extremamente, intensa, né, extremamente limitante. Então, a característica principal é essa, é uma experiência muito atípica
né, em relação à sua vida subjetiva ou seu comportamento. Atípica no sentido que ela é bem flexível, ela é bem extrema, ela é bem persistente e afeta múltiplas áreas do seu funcionamento. Há um sentimento instável de si, né, há uma tentativa de restringir esse sentimento, essa autopercepção aos sentimentos positivos, mas a ideia é que você tem uma visão instável do seu self. Então, em geral, a pessoa tem, fora alguns transtornos de personalidade específicos, geralmente uma autoestima mais baixa, geralmente uma alta eficácia, uma confiança na própria capacidade aquém do esperável, uma relação de amor e ódio com si mesmo, né? Então, por vezes, você acha que você está bem, você acha que você está legal, por vezes você acha que você está ótimo, para aí subitamente, ou aí em seguida, você ter um afeto muito negativo, sentimentos de culpa, de insatisfação, de sofrimento, de inadequação e coisas assim. E a área da sua vida que é mais comprometida, né, a área que é mais influenciada por esses transtornos, é definitivamente a área dos relacionamentos sociais. A queixa mais comum ou o sintoma mais comum de alguém que tem um transtorno de personalidade é uma dificuldade muito grande em sustentar os relacionamentos sociais e afetivos, e principalmente os relacionamentos próximos, né? Você conviver, por exemplo, com uma pessoa, você ter uma relação afetiva estável, você se casar ou coisa do tipo, ter um grupo de amigos mais consistentes, ter uma boa relação com os colegas de trabalho, com os colegas de faculdade. É geralmente aí que a gente vê as manifestações do transtorno de personalidade de forma mais intensa, né, de forma mais comprometedora. E historicamente, são vários os transtornos de personalidade, foram propostos vários modelos, várias formas diferentes da gente avaliar esses transtornos, da gente organizar isso numa certa estrutura nosológica, numa certa estrutura de diagnóstico. Mas, inicialmente, a visão da personalidade, ela era muito ligada aos modelos, perdão, a coronavírus não, tá gente, eu só engasguei. Mas era muito relacionada aos modelos causais, tá, de psicopatologia. Então, talvez o primeiro grande modelo causal, o primeiro modelo que se popularizou bastante foi o modelo psicodinâmico, né, do Freud, da psicanálise como um todo. Então, muito da personalidade, ela era compreendida dentro desse modelo causal de psicopatologia. Tanto que vem a ideia de estruturas da personalidade, ou de tipos de personalidade, né. A ideia de aplicar uma relação causal nesses transtornos, ela é interessante, ela é uma meta de longo prazo da psiquiatria e da saúde mental, mas ela ainda é um pouco incipiente, né. Os fatores de risco para os transtornos mentais, perdão, os transtornos de personalidade, eles tendem a ser mais parecidos do que diferentes. Então há uma perda de especificidade, né, do que seria único para cada transtorno. E mais grave que isso, a forma como nós separamos os transtornos de personalidade, ou seja, a forma de sua organização, ela é um pouco controversa do ponto de vista científico. O que a gente tem de forma mais clara, e isso bastante consensual na ciência como um todo, é que você tem três grandes tipos de transtorno de personalidade, ou três grandes conglomerados. O termo em inglês é cluster, tá? A tradução de cluster é conglomerado, mas não é a melhor ideia. Mas é como se fosse agrupamentos, tá? De personalidade. Você teria o cluster A, o B e o C, ou cluster um, 2 e 3. Um é ligado a uma personalidade estranha, uma personalidade atípica, uma personalidade, entre aspas, e falando como bom mineiro, esquisita. Tá? Então são pessoas que têm uma personalidade que a levam a ser muito diferente, muito atípica das outras. É aquela pessoa que você começa a interagir, você começa a conversar, você percebe de longe e você vê que ela se comporta de forma muito diferente, ela pensa de forma muito diferente, ela age de forma diferente. Não diferente no sentido de incomum, mas diferente no sentido de estranho, no sentido muitas vezes de algo um pouco bizarro. O segundo cluster de personalidade, ele tem a ver com sintomas de natureza mais social. É um cluster mais voltado para fora do organismo. Então tem a ver com a relação estabelecida com as outras pessoas, com comportamento social ou comportamento antissocial no caso, impulsividade, exploração do meio ambiental, exploração no sentido de
comportamental, né, assim, de busca de sensações, de impulsividade. É um transtorno de natureza mais externalizante. E o terceiro grupo, o terceiro cluster, são transtornos de personalidade muito voltados para dentro, mas oscilando num polo de depressão, ansiedade, obsessão e coisa assim. Então, são transtornos que afetam muito os sistemas de emoções negativas, né? De retraimento social, de afastamento, de congelamento, de medo e coisa assim. Essas 3 grandes, categorias, é bem consensual na literatura que elas ocorrem, que elas apresentam uma organização, bastante válida, bastante confiável e transcultural. Isso pode ser documentado em contextos bastante diferentes. A controvérsia nesse momento são nos integrantes de cada uma dessas categorias. A dúvida é se a gente deveria manter todos os quadros atuais ou se a gente deveria talvez mesclar alguns quadros em categorias mais genéricas, né? Para fazer o diagnóstico, cada transtorno de personalidade tem um conjunto de critérios específicos, embora essa alteração, esse padrão persistente, né, de alterações na experiência interna e de comportamento, essa instabilidade, né, da visão própria e a dificuldade de sustentar os relacionamentos interpessoais, isso é comum a todos eles. Então são sintomas mais genéricos. Eh, mu Houveram mudanças do DSM-4 para o DSM-5, né, então os transtornos de personalidade agora, eles fazem parte do manual como um todo, eles não são, estratificados, né, como se fosse num segundo nível de transtornos, ele é um transtorno mental mais típico. São relativamente raros em se tratando de saúde mental. Se você juntar todos, você teria, algo entre 1 e 3% da população afetada. Então não é algo muito comum, tá. É algo assim, pelo menos comparado com depressão, com ansiedade, com abuso de substância, que passam os, 10, 15, 20% na prevalência ao longo do ciclo vital, né. Vocês vão ter muitos casos em que pessoas que, aparentemente tem sintomas, aparentemente tem problemas ligados à personalidade, mas você não consegue encaixar essas características em nenhuma categoria nosológica, então você teria um transtorno sem uma especificação, mais clara. Mas mesmo dentro de um mesmo transtorno, a gente tem uma variação muito grande. Um transtorno muito bem estudado, por exemplo, é o transtorno de personalidade, antissocial, e foi chamado historicamente de psicopatia no ambiente científico e de sociopatia no ambiente mais leigo, né. Esse é um transtorno que você vai ter desde gente, extremamente rara, assim, é extremamente incomum de acontecer, mas são sujeitos que são assassinos em série, que são, assassinos em série com, fetichistas, né, com fetiches sexuais, com, quadros delirantes, com quadros, megalomaníacos, tipo esses que a gente assiste no Netflix, né, de vez em quando, esses, seriados de, assassinos seriais e coisa assim. Então, assim, é um extremo da curva, por assim dizer, até o antissocial mais típico, né, que seria a pessoa que é o agiota, que é o caloteiro, que é a pessoa que leva vantagem em cima dos outros, é o sujeito que abusa os outros moralmente, que manipula os outros moralmente. Então você pode ter dentro de uma mesma categoria o Hannibal Lecter de um lado, tá, assim, da psicopatia, clássica, tradicional na literatura, não científica, na literatura, tá, até o Agostinho da Grande Família, tá, que é o caloteiro, que é o agiota, que é o trapaceiro, que é o sujeito que fica levando vantagem em cima dos outros. Então há uma heterogeneidade muito grande dentro desses transtornos, tá. E, os 3 grupos de transtornos, como eu falei agora há pouco, são os excêntricos ou estranhos, os dramáticos, imprevisíveis ou irregulares e os ansiosos ou receosos. Se a gente for pensar numa, saúde mental mais quantitativa, então, não ligado ao diagnóstico por categorias, por grupos, por condições, mas ligados à expressão maior ou menor de diferentes traços, psicológicos, o primeiro cluster ele é um cluster de natureza mais psicótica, tá. Então tá ligado com uma alteração na percepção de si, no próprio comportamento e na fuga, né, a um comportamento mais típico à maioria das pessoas, dentro daquela cultura. O segundo seria um cluster de natureza mais externalizante,
os sintomas são muito ligados para o outro, né. Então eu sou, inconstante, eu sou imprevisível, eu sou impulsivo, eu sou dramático, eu sou agressivo, eu sou antissocial, mas sempre num contexto social, sempre envolvendo diretamente as outras pessoas. Então, sintomas que se manifestam diretamente sobre terceiros. E o último cluster seria um cluster mais internalizante, mais ligado à ansiedade, mais ligado a medo, a retraimento, à fobia, às compulsões, às obsessões. Então seriam 3 grandes categorias que seguem, em grosso modo, as macrodivisões que a gente tem na saúde mental, né. Fora a parte somática, a parte de substância, a psicopatologia clássica, ela geralmente pode ser, classificada dentro dessas 3 grandes categorias, né. Algo de natureza mais psicótica, algo mais externalizante, algo mais internalizante. E a partir disso, né, dentro desses 3 grandes clusters, temos um conjunto de transtornos de personalidade. Todos esses transtornos, eles deveriam, ou nesse momento, eles são considerados, entidades nosológicas, únicas, né. Então são transtornos, que cada um é um diagnóstico diferente, cada um é uma "doença", entre aspas, tá, entre aspas, porque a gente não tem uma base biológica clara, ou a gente não tem um mecanismo de desenvolvimento claro, né, mas seriam únicos, então seriam categorias nosológicas isoladas. Por mais que a gente se, agrupe, né, por mais que a gente use agrupe dentro dos clusters, ainda assim nós teríamos categorias diagnósticas, independentes dentro de cada um deles, né. E aí que, se encontra o maior desafio, ou o maior problema que a gente tem hoje do ponto de vista científico. É improvável que nós tenhamos tantas, subdivisões da personalidade, eh, com diferenças que por vezes são relativamente sutis, com diferenças que não são tão, exuberantes, né. Se a gente for pesquisar, por exemplo, a base biológica, ou então a base psicológica, os traços psicológicos, os mecanismos fisiológicos, a genética desses transtornos de personalidade, você vai ter muito pouca especificidade, né, então você vai ter uma sobreposição muito grande entre eles. Daí haver um certo questionamento, se esse é o melhor modelo, né, se essa seria a melhor forma da gente trabalhar, ou se a gente deveria pensar em formas, diferentes de lidar com os transtornos de personalidade. Talvez classificar eles, não com base nessas grandes categorias, mas em maior ou menor intensidade os traços, psicológicos que são característicos deles. Então o traço de amabilidade, o traço de neuroticismo, o traço de extroversão, e tentar entender esses transtornos não como categorias, mas como dimensões do nosso comportamento. Cientificamente, faz sentido. É a estratégia, por exemplo, que o modelo RDoC é o, Research Domain Criteria, é um critério de pesquisa em saúde mental, mais contemporâneo, que está sendo adotado pelo NIH nos Estados Unidos, que em vez de pensar na saúde mental enquanto categorias diagnósticas, você pensa em saúde mental enquanto fenômenos, psicológicos que se manifestariam em diferentes níveis de análise. Então, se eu tenho um fenômeno psicológico, por exemplo, afeto positivo, tá? Capacidade de eu experienciar emoções positivas, de eu experienciar alegria, felicidade, dimensões desse polo. Como que isso se manifesta no dia a dia? Como que eu posso medir isso numa determinada pessoa? Como que isso impacta a qualidade de vida? Qual que é o sistema de neurotransmissão mais associado a isso? Quais são as regiões cerebrais associadas a essa emoção? Quais são os genes e, consequentemente, qual que é o proteoma associado a isso, né? Como que isso se desenvolveu do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista darwiniano? Então a ideia é pegar os fenômenos psicológicos e quebrar nas suas bases mais simples, para ver se a gente consegue dar alguns passos, maiores nessa ideia de causa em psiquiatria, que é um dos gargalos que a gente se encontra atualmente. Essa ideia é interessante do ponto de vista científico, mas é absolutamente pouco prática, né. No momento que a gente vai falar de um diagnóstico clínico de transtorno de personalidade, você tem que ter um negócio aplicável, você tem um negócio que pode ser, transposto, né, para um contexto hospitalar, para um contexto clínico, e que pode ser usado de forma confiável, de forma consensual por profissionais diferentes. Não adianta, por exemplo, se eu chego e diagnostico o meu paciente de uma forma, e vocês chegam e diagnosticam o mesmo paciente de uma forma completamente diferente. Deve ter algum problema na forma de classificação se isso acontecer.
Então o manual diagnóstico ele tem que ser aplicável, tá? Embora ele não represente, exatamente o ápice do conhecimento científico naquela área, o ápice do conhecimento daquele tema, ele tem que ser algo que traduz a ciência em termos práticos, o suficiente para permitir que a gente melhore a clínica, diagnosticando e tratando os pacientes de forma mais, eficaz. Então, quais seriam os transtornos de personalidade, né? Vamos pegar por cluster. Então, esse primeiro cluster, do cluster dos transtornos excêntricos ou estranhos, percebam que os próprios transtornos já têm uma proximidade com a psicopatologia tradicional. Né? Primeiro é a personalidade paranoide. Né? O sintoma central da personalidade paranoide é o comportamento paranoico, tá? Não necessariamente o delírio, tá, paranoide, mas é uma desconfiança excessiva e uma desconfiança irreal com as outras pessoas. Há uma dificuldade muito grande de estabelecer relações fraternas, relações afetivas, relações profissionais, basicamente porque o sujeito se sente sempre inseguro. Ele sempre tem vítima de, ele sempre tem medo de que vai ser vítima de algum tipo de exploração, de algum tipo de trapaça, de algum tipo de ruína. Então é aquela pessoa que ela está sempre na defensiva, entre aspas. Ela está sempre desconfiada, ela não consegue trabalhar bem em equipe, ela não consegue agir bem de forma comunitária. É a pessoa que no relacionamento pessoal, por exemplo, ela tem um ciúme excessivo e ela tem um ciúme bizarro, um ciúme mal posicionado, né, no dia a dia. Eu me lembro de um caso, até caso das ciências médicas de ambulatório, né. O sujeito tinha traços de não preenchia exatamente os critérios desse transtorno de personalidade, mas tinha sintomas muito próximos, né. E ele achava que ele estava sendo traído pela esposa. E na hora que você investigava como era esse tipo de traição, eram aquelas coisas bizarras, assim: "Ah, mas, ela vai me trair com um sujeito que entrega leite na minha casa, leiteiro". Ele fala assim: "Tá, mas alguém entrega leite na sua casa, você não compra no supermercado?". O cara fala: "Não, eu compro no supermercado, mas e se o leiteiro for na minha casa?". É paranoide, é bizarro, tá. Não é só ansioso, tem um componente, de algo muito atípico, de algo muito estranho nesse tipo de pensamento, tá. Então, o primeiro, o transtorno de personalidade é a personalidade paranoide, né, extremamente disfuncional, extremamente impactante na vida do paciente. Seguindo, nós temos, a personalidade esquizoide e a personalidade esquizotípica. Esse é um dos pontos que, como eu comentei antes, há uma dúvida na literatura se eles deveriam ser considerados classificações separadas, se a gente deveria agrupar esses transtornos em um mesmo tipo, né, de transtorno de personalidade. O esquizoide, ele seria um transtorno marcado por um certo desprendimento, uma certa falta de compromisso com as relações sociais, algo no sentido de tanto faz para tudo, né? Tanto fez, tanto faz. Então, sem uma proximidade, sem um compromisso, sem um engajamento muito grande nos relacionamentos sociais, e uma expressão emocional, muito rasa, né. É uma expressão emocional, pouco sofisticada, pouco, elaborada, marcada principalmente por emoções mais simples, emoções mais primárias, né, e sem aquelas sutilezas, aqueles estados emocionais, muitas vezes complexos, ambíguos, que a maioria das pessoas, experiencia. Esse é um transtorno que ele lembra, de certa forma, o transtorno do espectro autista, né, em algumas, características. Não há aquela urgência ou aquela demanda social, né, aquela demanda por proximidade, por interação social muito grande. É aquele sujeito que você observa ele em múltiplos contextos, ele tá mais ou menos com a mesma cara, ele tá mais ou menos do mesmo jeito, ele tá triste, ele faz uma cara, ele tá, feliz, ele faz a mesma cara, ele tá chateado, ele faz a mesma cara. Então há uma dificuldade de se expressar, emocionalmente, né. O pessoal faz muita piada com um ator agora que tem isso que eu não estou me lembrando, que tem isso não um transtorno, mas que tem essa dificuldade de, expressar, né, assim, por faces diferentes. Eu vou tentar me lembrar e daqui a pouco eu falo para vocês. E a personalidade esquizotípica, né, ela é marcada, não nesse desprendimento, nesse desinteresse ou nesse afastamento, natural, tá, das relações sociais. Ele seria marcado por uma incapacidade.
tá? É uma dificuldade, é uma limitação, embora o desejo esteja presente, o sujeito não consegue, manter bons relacionamentos próximos, sejam eles afetivos, laborais, fraternos ou coisa assim. Ele não consegue fazer isso basicamente porque ele sempre julga as situações de forma muito diferente, de forma muito atípica. Em psicoterapia a gente chama isso de distorção cognitiva, é uma interpretação muito, fora da realidade de um determinado evento, né. É aquela coisa de, dando outro exemplo, de faculdade, tá, de um aluno específico. Teve uma aluna, que durante um semestre que eu pulava o nome dela na chamada, porque tinha 4 pessoas com o mesmo nome seguidos. Então fatalmente eu me embaralhava na hora de fazer a chamada e pulava o nome dela, né. E a menina desenvolveu uma crença, né, de que eu tinha alguma coisa contra ela como aluna, de que eu não gostava dos trabalhos dela, de que eu não achava ela uma aluna competente, não achava ela uma aluna, engajada, não achava ela uma aluna participativa. E não tinha nada a ver, eu simplesmente pulei o nome dela como bom desatento, né. E o momento que ela desenvolveu esse tipo de crença, nós tivemos uma relação extremamente difícil ao longo do semestre. E lembrem que a ideia aqui é que isso tem uma certa cronicidade, então essa não é uma crença que se muda, do de uma hora para outra, ou uma crença que é abandonada facilmente. Essa é uma crença persistente, é uma crença, disfuncional, tá. E por fim nós temos o comportamento excêntrico, é aquela pessoa que faz coisas muito diferentes. Não diferentes no sentido, de uma coisa mais audaz, de uma coisa mais questionadora, de uma coisa mais não é nesse sentido, é uma coisa, de novo, em bom mineirês, esquisita. É aquele sujeito que age de forma estranha, fala de forma estranha. O cachorro vai fazer parte da aula de hoje, tá? Ele tá aqui muito inquieto. Vai ficar aqui no meu colo quietinho. Ele age de forma muito estranha, ele se comporta de forma muito estranha, a ponto de ser muito, muito diferente quando você olha para as outras pessoas. Então é aquele comportamento realmente muito atípico, né. Lembrando que, certamente, talvez vocês se identifiquem com algum um ou outro dos traços desses transtornos, né. Mas lembre que a gente está dizendo aqui de um padrão, extremamente intenso, né, de expressão dessas coisas. Eu me considero um sujeito particularmente, esquisito, né, e eu não tenho muito tato social, eu tenho uma certa dificuldade de interação, social em alguns contextos. Mas não acho que eu seja esquizotípico, acho que eu só sou menos hábil socialmente e um pouco mais esquisito do que a média populacional, mas não o suficiente para ter o diagnóstico desse transtorno, tá. Então percebam que esses 3 transtornos iniciais, os 3 têm um pezinho na psicose, né, assim, no sentido clássico da coisa. Então, há uma percepção atípica da realidade, há construções de natureza, mais delirante, há algumas alterações na forma como o sujeito percebe o mundo, não na senso-percepção em si, mas na interpretação ou no julgamento que ele faz das experiências sociais, das experiências relacionais. Cluster B, né, então o segundo grupo de transtornos de personalidade, eles vão ser vão ser o cluster dos transtornos mais externalizantes. As características centrais são, um comportamento muito dramático, ou muito imprevisível, ou muito irregular. Seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista, afetivo, ou seja do ponto de vista comportamental. Dentro desse quadro nós temos, desse grupo nós temos 4 transtornos diferentes: personalidade antissocial, personalidade borderline, histriônica e narcísica. Vamos começar um de cada vez. A personalidade antissocial talvez seja uma das que a gente mais conhece, uma das que a gente mais estuda, dado o impacto e a repercussão que esse quadro tem do ponto de vista social. A pessoa antissocial, ela tem um padrão consistente, um padrão crônico, um padrão intenso de desrespeito, tá, e violação dos direitos, fundamentais das outras pessoas. Então, a pessoa antissocial, e aí antissocial no sentido psicopatológico, não é a pessoa que não gosta de contato social, tá, é a pessoa que explora o contexto social, tá, ela é agressiva ou perigosa ao contexto social. Então, algumas das características desse transtorno, né, violência física, violência verbal, assédio, né, assédio moral, assédio sexual, assédio físico, mentiras, trapaças, manipulação do comportamento da outra pessoa,
violência contra animais, violência contra pessoas mais frágeis, por exemplo, crianças, pessoas doentes, pessoas com deficiência, e coisas assim, né. Um padrão muito crônico de acontecimento disso, não é que o sujeito faz isso numa situação típica, numa situação gritante, numa situação, única. Ele faz isso recorrentemente, ele faz isso em grande medida sempre que a possibilidade ou oportunidade, aparece, né. Há ainda sintomas, de natureza mais psicológica, mais subjetiva, que é uma dificuldade de aprender com a punição, então uma certa insensibilidade à punição. Então, quase todos nós, quando nós temos nosso comportamento é repreendido num certo contexto, a gente muda o comportamento, né. Então se, você costuma jogar lixo no chão, né. O dia que você jogou o lixo no chão, se um sujeito vai e para e fala com você: "Para de jogar lixo no chão, seu porco". Você pode ficar chateado, você pode ficar frustrado, você pode ficar nervoso, mas provavelmente você vai ficar um tempo sem jogar lixo no chão, tá. Essas coisas mudam o comportamento. Ser punido muda o comportamento. Para quem tem personalidade antissocial, parece que esse efeito não está tão presente. Então as pessoas são punidas por esse tipo de comportamento, mas o comportamento não muda, né? Elas não respondem a esse tipo de aprendizagem. Associado a isso, há uma certa redução dos sentimentos de culpa, dos sentimentos de remorso e coisas assim. A gente diz muito de uma alteração no sistema de empatia. É como se a pessoa, historicamente, né? A gente sempre diz que é como se o psicopata, pessoa com personalidade antissocial, não consiga se colocar no lugar do outro, né. Mais recentemente, a gente até descobriu que não é bem isso. O psicopata ele consegue se colocar no lugar do outro, né. Ele consegue estimar o sofrimento, o problema, o transtorno, né. Ele consegue saber o que ele vai causar nas pessoas ou como o comportamento dele vai afetar as pessoas. Ele simplesmente não se importa, tá. Ele consegue ler a pessoa, ele consegue se colocar no lugar da pessoa, mas ele não se importa com essas, sensações. Por que é o transtorno mais, bem estudado, ou provavelmente o mais bem estudado? Primeiro porque ele é muito frequente, tá, ele vai acometer, de 0,5 a 1% da população. Onde esses transtornos aparecem varia um pouco de acordo com o momento histórico, de acordo com o contexto. Mas a estimativa transcultural é algo em torno de 0,5% da população, então algo em torno de 1 a 200, ou no máximo 1 a cada 100 pessoas. Só que o prejuízo que essas pessoas geram do ponto de vista social, ele é enorme, né. A gente está dizendo aqui de pessoas, por exemplo, que, são agiotas, a gente está dizendo de pessoas que são, agressores, a gente está dizendo que são pessoas que são exploradores, em última medida, pessoas que são assassinos e coisas assim. Então é são sintomas que comprometem muito a lógica e a interação social, comprometem muito o nosso funcionamento, social como um todo. Não é à toa, por exemplo, que, se você for na população carcerária, suponhamos que a gente tenha um sistema jurídico razoável, tá, assim, então pessoas, condenadas, né, por crimes contra as outras pessoas, tenham sido condenadas por um bom motivo, tá. Eu sei que nem sempre funciona dessa forma, mas a título de raciocínio vamos considerar que sim. Se você entrasse, por exemplo, numa penitenciária, a imensa maioria das pessoas vai ter traços de personalidade antissocial. Boa parte dos detentos talvez tenha inclusive o diagnóstico de personalidade antissocial. São todos eles? Definitivamente não. Não é todo mundo que está preso que tem personalidade antissocial. Da mesma forma que não é todo mundo que tem personalidade social que está preso. Tá? Então há uma sobreposição de contexto, né? Mas só para ilustrar o tanto que isso tende a ser agressivo do ponto de vista social, né? Disfuncional nesse contexto. E lembre-se sempre que o psicopata típico, né, o antissocial típico, não é o Hannibal Lecter, tá? É o Agostinho da Grande Família. É o sujeito que vive de trabaça, é o sujeito que vive de trambique, é o sujeito que, explora as outras pessoas, em função do próprio prazer, em função do próprio desenvolvimento, manipula as pessoas, coloca uma, contra a outra, né, mente compulsivamente, destrói patrimônio e coisas assim, né. Eles nunca mais vão assistir a Grande Família com a mesma percepção, garanto para vocês, tá. Eh Outra coisa interessante, tem uma série de estudos, tentando documentar a neurobiologia do transtorno de, personalidade antissocial.
E alguns estudos têm sido bem-sucedidos nesse sentido, bem mais do que nos outros transtornos de personalidade. Fica claro para a gente nesse momento que, embora não seja consistente em todos os pacientes, boa parte das pessoas com esse diagnóstico apresenta algum tipo de mau funcionamento, não é exatamente uma má formação, mas é um mau funcionamento, do complexo, perdão, das conexões entre a amígdala e o córtex pré-frontal, principalmente a região mais ventromedial. A gente sabe, desde a década de 80, 90, que algumas lesões de lobo frontal, principalmente lesões orbitais ou lesões ventromediais, elas podem levar a uma certa psicopatia adquirida, né? Um transtorno de personalidade antissocial adquirido, né? Biológico. A gente teria que ajustar o termo, certamente, tem vários termos possíveis. Mas é uma região cerebral fortemente ligada com isso. E o que foi ficando mais claro pra gente é que as pessoas com esse transtorno, eles têm uma resposta de amígdala, atípica, né. A amígdala cerebral, ela deve gerar reações, de luta, de agressividade ou de fuga, de agressividade ou de travamento. São mecanismos de defesa, de sobrevivência mais básicos, né. Parece que o sistema que gera, medo especificamente, ele não se conecta corretamente com as regiões frontais, do córtex. Então o sujeito faz uma avaliação inconsistente, uma avaliação, inadequada dessas emoções mais primárias. Então muitas coisas que levariam a gente a criar um certo afastamento, a evitar fazer um determinado comportamento, seja por um medo de punição, seja por um medo ligado a um senso moral ou coisa assim, essas pessoas não têm esse tipo de, conectividade. Ou tem uma conectividade atípica, verdade. Um experimento clássico que a gente faz na psicologia, tem um teste de tomada de decisões que chama, teste de apostas de Iowa, ou Iowa Gambling Test. E, pra você ir bem nesse tipo de teste, não sei se algum de vocês já fez porventura, você tem que saber lidar com feedback negativo. É um teste em que você vai explorando lá um contexto de aposta, né, de cartas, de dinheiro e coisa assim, e se você não responder ao feedback negativo, você, se dá mal no negócio, né. Quando a gente faz esse teste, por exemplo, medindo respostas de estresse, medindo frequência cardíaca, condutância galvânica, frequência respiratória e coisa assim, sempre que você é punido pelo teste, sempre que você recebe um feedback negativo, você tem um sinal fisiológico claro. A gente chama isso de marcador somático, né. Você tem uma resposta fisiológica que te gera um estado subjetivo de receio. Você fala assim: "Nossa, isso aconteceu, é melhor eu não fazer de novo", tá. Nas pessoas com, personalidade antissocial e nas pessoas que tiveram lesão dessas regiões, frontais orbitais ou frontais mediais, o sujeito não tem essa resposta fisiológica, ou ele tem uma resposta fisiológica bastante reduzida. Isso leva a uma dificuldade dele usar o feedback negativo para mudar o seu comportamento. É aquilo que a gente falou agora há pouco, o sujeito não aprende muito bem com a punição, né? E num contexto onde as emoções negativas importam, eu, por exemplo, entender que uma pessoa está vivendo um estado emocional negativo, a reatividade deles é menor, eles não se importam, eles não têm um impacto subjetivo disso. Tá? Seguindo, né, esse eu fui um pouco mais descritivo, porque eu acho que é o que a gente conhece mais. Nós temos o transtorno de personalidade borderline. O traço central do transtorno borderline é a impulsividade. Então, você agir sem pensar, agir sem o devido critério, devido julgamento numa certa situação. Né? A característica central, né, assim, a consequência dessa impulsividade é uma instabilidade muito grande nas relações interpessoais, na visão que o sujeito tem de si e nos seus estados emocionais, nos seus estados afetivos. A pessoa com personalidade borderline, ela oscila rapidamente entre estados de comportamento, entre estados de emoção. Né? Pensa num transtorno, bipolar, por exemplo. O transtorno bipolar a gente cicla, né, fases de depressão com fases de mania e hipomania, né, marcados por períodos mais longos de, se me fugiu o termo, quando a gente está estável, daqui a pouco me ocorre, tá. Eh, Só que esse negócio leva tempo, né. São semanas deprimido, né. Pra gente chegar numa certa estabilidade, entrar alguns dias em mania, é uma coisa longa, né, é uma coisa diluída no eutímico, tá. Diluída no tempo.
Borderline não. De vez em quando acontece uma certa situação, a pessoa reage de forma extremamente intensa, extremamente, descompassada com o estímulo, muito mais do que ela deveria, né. E isso fica fortemente marcado por alterações na própria visão. A pessoa pode se achar incrível num determinado momento, desenvolver sintomas de culpa, sintomas de receio, uma autoimagem extremamente negativa, horas depois, né. Não que isso não possa acontecer com a gente muda o comportamento em função, do contexto, né, da situação. A gente está dizendo aqui de algo crônico, de algo que vai acontecer a maior parte da vida dessa pessoa, né. Eu tive um caso de consultório uma vez, esse é um exemplo que, alguns de vocês certamente já ouviram. Era uma paciente, uma jovem adulta de sexo feminino, super bem-sucedida, super inteligente, né. Uma pessoa, assim, muito, num primeiro momento, parecia muito segura de si, né. Muito sedutora, muito um comportamento, assim, muito sedutor com todo mundo, né, inadequadamente sedutor e coisas assim. E ela estava noiva de um sujeito, né. E em dado momento ela cismou que o cara, estava traindo ela, então o sujeito estava passando a perna nela para sair com outras mulheres, né. E ela estava correta, né, ela não era uma suposição equivocada, ela realmente estava sendo traída pelo sujeito. Aí ela arrumou uma forma de seguir o GPS do cara, né. E aí um dia ele falou com ela: "Ah, eu tô indo", sei lá, eu não me lembro mais exatamente, mas ele falou que estava indo em algum lugar, encontrar com alguém ou coisa assim. E foi pra uma casa de shows, né, foi pra uma boate lá, pra uma como se diz? Uma balada. E não deu outra, né, no momento que ela viu, jogou lá no mapa e descobriu onde que o sujeito estava, né, ela foi lá encontrar com o cara. Ela pegou um pedaço de pau, um cano, uma coisa assim, que ela encontrou na rua, ela quebrou o carro do sujeito inteiro, tá, destruiu o carro do sujeito inteiro. Aí sai o sujeito lá da balada, sai o segurança, o povo chama a polícia, não sei o quê. Ela bateu, no noivo, né, ela bateu no segurança e ela bateu no policial. Ela foi presa, né, foi levada pra delegacia, assim, acabou não sendo, condenado, coisa assim, as pessoas entenderam que havia alguns atenuantes, né, mas é uma pessoa que reagiu, tudo bem, você não vai ter uma reação positiva, né, nesse contexto. Mas provavelmente você não vai pegar um pedaço de pau e bater no segurança, no policial e quebrar as coisas todas, né. É uma reação, extremamente acentuada frente a esse contexto, né. E depois dessas reações, depois dessas explosões, por assim dizer, se no momento que isso é feito o afeto está muito exuberante, o afeto está muito intenso, o afeto está muito positivo, quase sempre isso é seguido de um momento extremamente negativo em termos de humor. Muita culpa, muita insatisfação, pensamentos recorrentes de morte, uma perda de sentido, né, para a vida, para as coisas como um todo. E obviamente isso vai causar uma instabilidade enorme, né, nas relações pessoais do sujeito. Imagina você, tentar manter um relacionamento afetivo, um relacionamento social com uma pessoa que tem essas, oscilações tão intensas de comportamento. É um desafio para todos os envolvidos, né. Bom, a personalidade histriônica é o que anteriormente ou historicamente se chamou de histeria, ou é uma das, manifestações do que historicamente chamou de histeria. E aqui seria uma, demanda excessiva por atenção, emocional, tá? Por uma certa viscosidade emocional. Então a pessoa precisa ser o centro, das atenções, tá? Ela precisa que todo mundo se importe com ela, que todo mundo dê bola para ela, que todo mundo dispense atenção a ela, independente de quais forem os meios para isso acontecer. Então é a pessoa que ela tende a ser, extremamente expressiva do ponto de vista emocional, a ponto de ser dramático, tá, a ponto de ser uma coisa muito, teatral. E essa expressão excessiva das emoções, ela é utilizada como uma ferramenta de manipulação, né, ela é utilizada como uma tentativa de captar a atenção, o contato, o carinho, os recursos das outras pessoas. Então é um quadro, que tende a ser bastante complicado, né, porque ele geralmente ele é muito óbvio, ele é muito nítido, né, eu não estou dizendo, assim, de algo, discreto, de uma manipulação muito sofisticada, é aquela pessoa que dá um show num determinado contexto, né. É o sujeito que, quer, entre aspas, "causar", tá, usando uma metáfora, perdão, um termo contemporâneo.
Só que é desnecessário, é incoerente, né, não é causar pela causa em si, é causar para ter uma certa satisfação com aquilo que ele está fazendo, para ser o centro da atenção emocional das pessoas, né. Então vocês podem entender isso como um contexto, como transtorno de uma dramaticidade excessiva, né, e nitidamente falsa, nitidamente incoerente. Isso tem uma certa proximidade com o transtorno, narcísico, o transtorno de personalidade narcisista. Lembra um pouco o histriônico a toda essa ideia do excesso, né, do drama, da necessidade de atenção. Mas aqui no comportamento narcísico é tudo, ligado à grandiosidade. Então o sujeito depende de uma admiração propriamente dita, né, de que as pessoas têm uma visão, positiva, uma visão endeusada, uma visão mais magnânima dele, né. E para ter essa visão, né, muitas vezes há uma série de comportamentos de natureza mais antissocial envolvido. Não é incomum os traços de narcisismo e personalidade antissocial interagirem, né, na mesma pessoa. E a pessoa narcisista tem uma falta de empatia. Então, assim, para ela crescer, para ela se desenvolver, para ela ser admirada, para ela ser o centro dessas atenções, não importa ela ter que, entre aspas, quebrar alguns ovos, passar por cima das pessoas ou coisa assim. O típico narcisista é aquele chefe tirânico, né? Chefe agressivo, é aquele chefe que briga com todo mundo, é aquele chefe que agride todo mundo, é aquele chefe que se considera melhor que todo mundo. Mas há de você se você achar ruim, há de você se você não admirá-lo, há de você se você não puxar o saco do sujeito. Tá? É um transtorno, obviamente, disfuncional. Né? Nos relacionamentos afetivos também tende a ser um transtorno, super difícil, né. A pessoa precisa a todo tempo ser colocada num pedestal, né, ser colocada, assim, numa posição, superior, né, ao parceiro, à parceira e coisa do tipo. Que obviamente não funciona numa relação a 2, né, onde a gente tem que ter uma relação muito mais horizontal do que, vertical. Então esses 4 transtornos, eles vão partilhar, assim, essa manifestação sintomática de afetarem um comportamento mais social, tá, um comportamento mais voltado ao ambiente social, né, e tudo muito para fora, muito marcado por inconstância, por irregularidade e por dramaticidade, né. E por fim nós temos o cluster C, que são os transtornos, ligados à ansiedade, ligados ao receio, né. A gente poderia dizer que é um cluster, de personalidade mais internalizante. E aí nós temos 3 tipos, né. Nós temos uma personalidade que é chamada de evitativa. A personalidade, evitativa, ela está ligada com uma hipersensibilidade, né, ao feedback negativo. Eu falei ali agora há pouco que a pessoa com personalidade antissocial, ela tem uma, hipossensibilidade à punição. Então ela não responde à punição como a maioria das pessoas responde. Aqui a gente tem o contrário. Uma situação, social, onde a pessoa recebe um feedback negativo, ela recebe uma avaliação desfavorável, ela recebe muitas vezes uma crítica construtiva, né, ela reage geralmente muito mal, né. Então ela é hipersensível, ela deprime, ela se inibe, ela se sente inadequada, ela se sente culpada, ela perde a sua autoestima, ela evita aquele contexto, a ponto de gerar um quadro forte de inibição social, né. Não inibição social, pelo medo propriamente dito. Não é, por exemplo, como o transtorno de ansiedade social, a fobia social, né. Aqui o feedback gera essa sensação, não é o medo do feedback, né, mas é o efeito que esse feedback causa. E no momento que ele aparece, a pessoa se afasta o máximo possível desses contextos sociais. A ponto de muitas vezes a reação ser tão intensa, ela acaba cortando as suas relações sociais, afetivas, profissionais, fraternas e coisas assim. Eh, não sei dizer da prevalência, mas do cluster C, acredito que seja o transtorno mais incomum. Até porque, como os sintomas são muito próximos à ansiedade e à fobia social, se você tem uma certa oscilação, é provável que o diagnóstico vá na direção da ansiedade e fobia social. Personalidade dependente é uma outra que ela lembra um pouco a personalidade histriônica, né, mas a emoção central é a dependência afetiva. A pessoa que tem esse transtorno, ela desenvolve uma dependência afetiva
completamente disfuncional, né, com outra pessoa. Mas como a gente vê isso nos relacionamentos afetivos, mas pode acontecer em outros contextos também. Pode acontecer com um amigo, com um colega de trabalho, com um chefe, um orientador e coisa assim. Mas a ideia aqui é que, o sujeito desenvolve a crença de que se ele não tiver com aquela pessoa, se aquela pessoa não estiver auxiliando ela, se aquela pessoa não estiver do lado dela, se aquela pessoa não a amar, se aquela pessoa não gostar, não a admirar, né, tudo vai dar errado, né. A vida do sujeito não tem propósito, a vida do sujeito não faz sentido, a vida do sujeito vai ser um fracasso, né. Então isso leva o sujeito a ter um comportamento extremamente submisso, né, a se sujeitar ou a passar por situações que a maioria das outras pessoas não passaria, né, quem não tem um transtorno desse tipo provavelmente não toleraria, né. E sentimentos muito grandes, perdão, um medo muito grande de ser abandonado, né, de ser trocado, de ser deixado para trás, né, do sujeito pedir uma separação, do sujeito brigar, do sujeito se distanciar e coisa assim. E o receio disso é tão intenso que a pessoa prefere num entre aspas, tá, não estou dizendo que essas coisas aconteçam, 100% no nosso controle, mas a pessoa acaba se sujeitando, né, a uma série de situações que não teriam a menor, necessidade, né. E infelizmente algumas pessoas acabam se aproveitando, né, dessa dependência desses pacientes. Se a gente for pensar, assim, na receita para o desastre, né, imagina uma pessoa, antissocial que se relaciona com uma pessoa, dependente. Então, transtorno de personalidade antissocial, né, ligado a uma pessoa com transtorno de personalidade dependente. A pessoa vai ser explorada a infinito. E por fim, há o transtorno de personalidade obsessivo compulsiva, né. Aqui não é o TOC, tá, não é o transtorno obsessivo compulsivo. Não tem aquele ciclo muito claro, né, entre a obsessão e a compulsão. Então, aquela coisa que a gente vê comumente no TOC, das compulsões, serem comportamentos de alívio, né, serem um alívio para as obsessões que eu tenho sentido. Aqui não, aqui a pessoa ela é excessivamente sistemática, é aquela pessoa que só consegue funcionar dentro de parâmetros, bastante controlados, parâmetros bastante constantes no dia a dia, né. Isso se manifesta geralmente por um perfeccionismo muito intenso, então, é um traço de comportamento muito característico desse transtorno, né, ser desfuncionalmente perfeccionista. E há todo um desejo de ordem, há todo um desejo de organização e há todo um desejo de controle. No ambiente doméstico, por exemplo, a casa tem que estar desse jeito, porque esse jeito é o certo, esse jeito é o correto e eu gosto assim. Não é aquela coisa assim: "Não, tem que estar desse jeito, porque se não tiver desse jeito, alguma coisa muito ruim vai acontecer". É algo mais próximo do: "Tem que ser desse jeito, porque se não for desse jeito eu não dou conta, eu não consigo fazer", tá. Não estou dizendo que você manter uma casa minimamente em ordem, tá, não é assim, essas coisas mais corriqueiras. Mas é aquela pessoa, por exemplo, que, todos os talheres têm que ser guardados por ordem de tamanho, ok. Todas as meias têm que ser organizadas por cor, né. Ok, todo o material escolar tem que ser separado em nichos específicos da minha estação de trabalho, ok, né. Os meus monitores têm que estar perfeitamente alinhados, senão eu não consigo trabalhar. Então são essas coisas mais rotineiras, essas coisas mais de dia a dia, mas que têm um potencial grande para serem disfuncionais, né. Vocês não conseguem ver aqui, vocês estão do outro lado da câmera, mas a minha mesa está relativamente organizada, né. Não por mérito meu, mas por mérito da minha diarista. Mas, eu gosto que a minha mesa esteja de um jeito específico, né. Se porventura a minha mesa não esteja do jeito que eu gosto, tudo bem, né, bola pra frente, eu trabalho do jeito que der, eu tento organizar de uma forma que deixe mais confortável. Mas não é aquela coisa do tipo, se a minha mesa não estiver na circunstância X, eu sou incapaz de dar essa aula aqui à distância, né. Eh, Geralmente essas obsessões e compulsões, elas têm um conteúdo mais realista, tá. Sempre tem essa falta de justificativa, né, assim, é porque eu gosto que seja assim, é porque eu quero que seja assim. Você não tem aqueles componentes muito mirabolantes que a gente vê no toque, né. Tem que ser assim porque senão, alguém vai morrer, alguma tragédia vai acontecer, tudo vai se perder, eu vou me contaminar ou coisa do tipo, né.
É uma forma, entre aspas, muito mais leve de obsessões e compulsões, e com coisas muito mais rotineiras, né, com coisas muito mais próximas do dia a dia. Percebam que ser um pouco mais sistemático não é um problema, tá, em hipótese alguma. Vejam que nós estamos em época de, pandemia, né, de Covid-19. Se eu tenho um sujeito, particularmente controlado nesse sentido, ele é muito sistemático com álcool em gel, ele é muito sistemático com lavar as mãos, ele é muito sistemático em usar máscara fora de casa, em não entrar com os calçados, dentro do lar. Tudo bem, isso é ótimo nesse contexto, né, assim. Mas, é diferente você ser precavido, você ser, cuidadoso, e você ser obsessivo compulsivo. Diferente seria fora da pandemia, o sujeito só sai na rua de máscara, porque ele tem um grande medo de contaminação. E afinal das contas podem ter outras, pandemias. Ei, mas é improvável, né. Ou pode ser: "Ah não, minha faca de carne não tá com fio bom, então não posso mais cozinhar até eu comprar outra". Não é bem assim, não precisa ser assim tão radical. Mas tem essa necessidade com ordem, com perfeição, com controle, né. Não tá sempre as coisas do jeito que você quer, do jeito que você faz questão. Então percebam que se a gente pega cluster A, cluster B, cluster C, eles são bastante diferentes, tem pouquíssima sobreposição. Mas por vezes, se eu pego 2 transtornos de um mesmo cluster, aí você começa a ter uma certa sobreposição, né. Essa é a dificuldade que eu comentei agora há pouco. É difícil da gente ver esses transtornos como categorias absolutamente independentes. Provavelmente a gente deve ter uma sobreposição razoavelmente grande. Muito bem, eu coloquei parte disso nos próximos slides, mas o DSM vai ser referência-chave para vocês. Para cada um desses transtornos, há um conjunto de critérios diagnósticos específicos. Se a gente for passar um por um, eu vou ficar aqui até amanhã, tá? Então vocês podem estudar isso com mais propriedade no DSM, ou então dar uma olhada nos slides que eu separei, né. Mas eu queria falar mais 2 coisas sobre transtorno de personalidade. A primeira delas é que há uma estabilidade, temporal muito grande desses transtornos. Eles são transtornos que eles têm uma, cronicidade, tá, muito grande. Esse gráfico aí, o que vocês estão vendo, a gente tem um estudo prospectivo de 2 anos. Então o sujeito é diagnosticado num primeiro momento, em amarelo o acompanhamento dele em 6 meses, em azul aos 12 meses, em verde aos 24 meses. Vamos pegar um transtorno mental que a gente sabe que tem um peso ambiental grande, a gente sabe que tem uma certa sazonalidade, que dependendo dos eventos eu tenho uma chance maior ou menor de, ter ele, tá. Vamos pegar a depressão maior, a última coluna que vocês estão vendo. Então, transtorno depressivo maior sem transtorno de personalidade, tá, esse pessoal daqui. Quem foi diagnosticado isso na linha de base, 6 meses depois, menos de 10% das pessoas permanecem, com diagnóstico semelhante. As pessoas melhoraram, tá, ou pioraram talvez nesse, período, eu já não me lembro com tanta clareza desse artigo. Mas a ideia é que você tem uma mudança muito clara nesse período, né. 2 anos depois, praticamente todo mundo, ou, virtualmente todo mundo teve remissão do quadro. Agora, quando a gente joga os transtornos de personalidade, então aqui tem esquizotípico, borderline, evitativa, tá? E obsessivo compulsivo. 6 meses depois, se você foi diagnosticado na linha de base, 6 meses depois, mais da metade de todo mundo continua com sintomas do mesmo jeito. Independente de tratamento, independente de intervenção, independente do cuidado que foi prestado, os sintomas permanecem mais ou menos os mesmos para mais 60% das pessoas. E se a gente for pegar ao longo de 2 anos, né, tudo bem, você tem uma certa oscilação em torno do tratamento, mas não passa abaixo dos 40%. Então se oferece o melhor tratamento, se oferece as melhores intervenções, mas ainda assim você não vai ter uma remissão muito clara dos sintomas, você não vai ter um bom controle dos sintomas, tá. Então dos transtornos mentais, isso tende a ter uma cronicidade muito alta. Esse aí não vai ser muito diferente em longo prazo. No momento que você foi diagnosticado com um transtorno, mesmo na presença do melhor tratamento, é provável que você continue tendo sintomas intensos, tá. E por fim, de onde que vem esses acho que me faltou um slide, mas não tem problema não.
De onde que vêm esses transtornos, tá? Eu comentei com vocês agora há pouco que tem 2 fases ou 2 eventos de desenvolvimento que são muito importantes, tá, para esse transtorno formar, para esse transtorno se desenvolver. A primeira questão é que há uma vulnerabilidade genética, tá? Os transtornos de herdabilidade têm uma herdabilidade bastante razoável. Se a gente for pegar fora dos transtornos, se a gente for ver só, os traços de personalidade por si só, os traços até que têm um peso do ambiente muito grande, né. A herdabilidade dos traços de personalidade, em psicologia a gente trabalha com 5, o polo, né, introversão e extroversão, estabilidade emocional e neuroticismo, ou instabilidade emocional, né, a abertura e conservadorismo, né, autocontrole, autodirecionamento e a falta dele, né, e a amabilidade, pró-sociabilidade ou a falta dela. São 5 facetas da personalidade. Em torno de 50% da variabilidade desses traços, ela se deve a mecanismos biológicos puros. Então a herdabilidade disso é razoável, é metade. Só que para um fenômeno psicológico universal, né, 50% de herdabilidade quer dizer que o ambiente afeta 50% da variabilidade do traço. E esse é um efeito enorme, tá? Se a gente for pegar outro aspecto psicológico, natural, né, básico, se for pegar a inteligência, por exemplo, a herdabilidade é em torno de 75, 80%. Não? Vou pegar uma variável não psicológica, uma variável biológica pura, né? Por exemplo, sua altura. A herdabilidade é 94%. Então, o peso do ambiente para a personalidade ele é grande. Né? O que ficou claro para a gente é o seguinte: primeiro, experiências da infância, né? Experiências que a gente vive nos primeiros anos de vida, costumam ter um efeito deletério em longo prazo, principalmente se as experiências são negativas. Eu acho que eu já mostrei esse gráfico em alguns contextos para vocês, mas vejam bem. Aqui embaixo eu tenho eventos que acontecem nos primeiros anos de vida, que a gente tem maus tratos, tá? No período infantil. E aqui no eixo Y eu tenho a intensidade do comportamento antissocial, os comportamentos que definem o transtorno de personalidade antissocial. Se eu dividir esse gráfico em 3 colunas, então eu tenho aqui quem não teve maus tratos, quem provavelmente teve maus tratos, quem teve maus tratos grave, bem documentado. Né? Podem ignorar as diferenças das 2 linhas coloridas por enquanto, mas vejam bem, a média, né, o ponto central entre essas 2 linhas, ele é consistentemente mais alto. Quem passou por isso na infância tem uma chance consistentemente maior de desenvolver comportamento antissocial, na vida adulta. E esse é um estudo belíssimo, né, um estudo, prospectivo de corte populacional, um estudo de Dunedin lá na Nova Zelândia. Não sei se é assim que se fala o nome da cidade, tá, mas é um estudo bem famoso. Então aqui são experiências dos primeiros anos de vida que vão afetar o seu comportamento em longo prazo. Segunda coisa que fica claro para a gente no transtorno de personalidade é que há uma variabilidade biológica, né. O Jay Belsky, que é um psicólogo do, desenvolvimento, ele tem talvez o modelo mais, bem-sucedido na literatura para avaliar esse tipo de coisa. Ele cria a ideia de que há pessoas mais e menos sensíveis à estimulação do ambiente. Ele chama isso de susceptibilidade diferencial, né. A ideia aqui é que, primeiro, pessoas diferentes reagem de forma diferente ao mesmo ambiente. Então, se todos nós, né, que estamos aqui nesse momento, passarmos pela mesma situação, tivermos a mesma vivência, a mesma experiência, cada um vai reagir de uma forma discretamente diferente. Né? Perder um ente querido, por exemplo, perder um familiar, pode ter um peso absolutamente devastador para uma certa pessoa. Né? E a outra pessoa com o mesmo grau de parentesco, então 2 filhos que perdem a mãe, por exemplo, um pode ter um impacto devastador na vida dele, e o outro pode ter um impacto transitório, né, pode viver o luto, né, cursar o luto de forma saudável, de forma, elaborada, né, e não ter uma consequência muito grande em longo prazo. A ideia aqui é que as pessoas reagem de forma diferente ao ambiente. E aí vem a metáfora. A minha esposa trabalha, bastante nessa área, o doutorado dela foi sobre, suscetibilidade diferencial, e ela usa a metáfora que é a mais famosa, que é da orquídea e do dente de leão, né. Orquídea é aquela flor fantástica, aquela flor belíssima, aquela flor exuberante, mas ela é extremamente dependente do ambiente, né. Então, se o ambiente está um pouquinho diferente,
Tem mais água, tem menos água, mais substrato, menos substrato, mais sol, menos sol, a orquídea morre. Ela é muito dependente do ambiente. Se o ambiente está ótimo, fantástico, tá? Então temos aqui uma flor com alta susceptibilidade diferencial num ambiente positivo. Nós temos os melhores desfechos, vai ser algumas das melhores flores que já foram produzidas. Agora, se o ambiente é ruim e a susceptibilidade ambiental é alta, o desfecho vai ser muito negativo. Então, o ambiente vai ter um peso desproporcional para essa flor. Tá? E o dente de leão não. O dente de leão é aquela flor que dá em qualquer canto. Tá? O troço cresce até no concreto. Ok? Tá quente, cresce, tá frio, cresce, é úmido, cresce, é seco, cresce. Tá? A impressão que eu tenho assim, tá na Terra, cresce, tá em Marte, cresce do mesmo jeito. Ok? Mas a ideia aqui é que é uma flor pouco afetada pelas condições ambientais. Então a susceptibilidade ambiental ela é baixa. Tá? Então o ambiente vai ter um peso relativamente pequeno para essa flor. Agora vamos trocar as flores por pessoas. Né? Algumas pessoas vão ser extremamente susceptíveis ao ambiente, algumas pessoas vão ser dramaticamente afetadas pelo ambiente. Né? Presença de maus tratos na infância, presença de luto, de estressores ao longo da vida, vão ter um peso muito grande no seu desenvolvimento, na sua saúde mental. São pessoas de alta susceptibilidade expostas a um contexto negativo. Né? Compensação, se a gente consegue criar uma boa forma de cuidar bem dessas pessoas, né? Essas pessoas têm acesso a uma boa educação, a uma família coesa, a carinho, a um bom desenvolvimento, têm acesso a uma renda suficiente, né, para viver minimamente bem. Essas pessoas provavelmente vão ser aquelas que mais vão se destacar do ponto de vista de desenvolvimento humano. Vão ser pessoas, em geral, muito inteligentes, com QI muito alto, com bom autocontrole, com boa autorregulação, socialmente participativos, né? Criativos, produtores aí de conhecimento, produtores de pessoas que vão mover o mundo, né? Por assim dizer. Agora, e se você for uma pessoa de baixa susceptibilidade diferencial? Aí, basicamente, o ambiente que você nascer não vai ter um peso tão grande no seu desenvolvimento. Se as condições forem muito adversas, seu desfecho vai ser moderado, ele vai ser razoável. Tá? Você vai provavelmente ter um efeito menor disso no seu desenvolvimento. Percebam que em nenhum momento eu estou dizendo de algo categórico, não é que aconteceu e vai ter esse efeito depois. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que as pessoas têm maior ou menor influência pelo ambiente. Então vai acontecer com maior ou menor probabilidade ou de forma menos ou menos intensa. Então quem tem baixa susceptibilidade, né, está num ambiente muito negativo, tudo bem, é provável que as coisas se ajeitem com o passar do tempo, você tem um desfecho razoável. Tá num ambiente ótimo, infelizmente, mesmo o ambiente sendo muito bom, provavelmente você também vai ter um desfecho razoável, vai ter um desfecho moderado. Talvez seja a pessoa que não vai, aproveitar tanto do ambiente ideal, né. Faz todo sentido isso, né, pensa bem, imagina se todo mundo fosse altamente susceptível ao ambiente. Vamos supor que todo mundo fosse 100% dependente de um ambiente ótimo para a gente poder se desenvolver. Nasceu hoje, pandemia de, Covid-19. Acabou para o sujeito, alta susceptibilidade ambiental, todo mundo vivendo em quarentena, todo mundo ansioso, isolamento social intenso, contato social mínimo, né. Muito provavelmente falência ou problemas graves no sistema de saúde, né. Talvez, tomara que não, mas em longo prazo, problemas de abastecimento, problemas de ordem social. Se esse ambiente for o grande definidor ou agir da mesma forma sobre todo mundo, acabou, final do ano já era para a humanidade, tá. Mas não é assim que funciona, nós temos pessoas extremamente resilientes ao ambiente. Temos pessoas expostas a situações completamente adversas, né, mas que conseguem se desenvolver super bem, conseguem dar super certo, conseguem, superar várias dessas barreiras, né. E não ser tão afetado pelo ambiente, ou seja, ter uma susceptibilidade diferencial mais baixa, é ótimo nesse sentido, né. Quer dizer que o ambiente vai ter um peso um pouco mais modesto, né. Para fechar e exemplificar isso de susceptibilidade diferencial, as 2 linhas que vocês estão vendo nesse gráfico, refletem 2 perfis biológicos diferentes. Então temos pessoas que nasceram com o gene da monoaminoxidase A, que é uma enzima que, regula, né, a neurotransmissão das, monoaminas e tem um papel particularmente relevante
no equilíbrio dessas monoaminas nos circuitos frontolímbicos do cérebro. Algumas pessoas nascem com uma forma menos eficaz dessa enzima. Então você tem o gene que confere uma baixa atividade da monoamina oxidase A. Isso quer dizer que essas pessoas são mais vulneráveis, tá, ao ambiente. Como o equilíbrio ele é mais frágil, dependendo da circunstância ambiental, você vai ter consequências mais exuberantes. Por outro lado, quem tem uma alta susceptibilidade a perdão, tem uma monoamina oxidase A de alto funcionamento, tem uma menor susceptibilidade diferencial. Então o ambiente não vai ter um peso tão dramático para o seu desenvolvimento. Afinal, mesmo no ambiente ruim, a capacidade de regulação é boa. Então o equilíbrio ele é mais fácil de ser atingido. E olha que bacana o efeito do ambiente nesse contexto, né? Vamos pegar a pessoa de baixa susceptibilidade diferencial, então a linha cinza. Se não houve maus tratos na infância, o índice aqui de comportamento antissocial ele é negativo. Isso aqui é um score Z, então a média é 0, o desvio padrão é 1. Quanto mais alto o número, mais antissocial, quanto mais baixo o número, menos antissocial. Essas pessoas não têm traços significativos de personalidade antissocial. Se provavelmente houve maus tratos, mas não foram tão intensos ou não está tão bem documentado, não é tão diferente. A distância dessas curvas ela é bastante sutil. Quer dizer que esse ambiente não teve um efeito tão grande para essa pessoa. Agora, mesmo num ambiente muito grave, num ambiente muito disfuncional, essas pessoas de uma susceptibilidade diferencial mais baixa, elas aumentam, claro, né, a possibilidade ou a intensidade do comportamento antissocial, mas num limite relativamente baixo, tá? Em torno de 1/3 de um desvio padrão. Importante, significativo, mas moderado, tá? Um tamanho de efeito moderado. Agora vamos à alta susceptibilidade diferencial, linha preta. As pessoas que têm uma alta susceptibilidade, se nasceram num ambiente ótimo, num ambiente que não há maus tratos, olha que interessante. São as pessoas que têm um comportamento mais pró-social. São as pessoas que têm um comportamento menos antissocial, são mais altruístas, são mais voltadas para um bom funcionamento social. Faz sentido. Se é mais difícil para o organismo atingir um equilíbrio, quer dizer que se de alguma forma o ambiente gera um efeito positivo, esse efeito positivo vai permanecer por mais tempo. Então, a suscetibilidade confere comportamento antissocial menos intenso. Agora, se o ambiente é disfuncional, e aqui a gente tem duas doses diferentes de ambiente disfuncional, perceba uma mudança dramática do comportamento antissocial, né? Se a gente pegar a distância do primeiro para o terceiro ponto, né, nas pessoas de baixa susceptibilidade, a gente vai ter algo em torno de 0,4 de diferença. Se a gente pega o primeiro para o último ponto das pessoas de alta susceptibilidade, a gente vai ter 1,25 de diferença, mais de 3 vezes a diferença observada no outro grupo. Isso quer dizer que esse ambiente confere uma vulnerabilidade, perdão, esse ambiente, numa pessoa vulnerável nesse sentido, tem um peso muito maior para o comportamento antissocial, tem um peso muito maior para esse desfecho, né. Onde que isso entra em personalidade? A gente está vendo traços de transtorno de personalidade. Então, dependendo do quão susceptível ao ambiente você é, e dependendo do tipo de ambiente que você foi exposto, a sua personalidade vai se desenvolver de formas diferentes, né. O que falta aqui nesse gráfico para a gente fechar redondinho o raciocínio seria algum tipo de medida, algum tipo de avaliação do temperamento, seria algo mais próximo da personalidade de base, né, algo mais inato do sujeito, e as experiências que ele teve com os pares, a estimulação, contexto social e coisas assim, que ele desenvolveu no ambiente não compartilhado, né. Seriam outros fatores que influenciariam o desfecho. Mas a ideia aqui é que a sua personalidade e os transtornos a ela associados, vão ter componentes biológicos, vão ter componentes ambientais, como tudo em saúde mental, né, a gente só tem que definir as proporções e como que eles interagem. Mas, se a pessoa é mais susceptível ao ambiente, o ambiente vai ter um peso muito maior no desenvolvimento desses transtornos de personalidade. Se a pessoa é menos susceptível ao ambiente, ela vai ser mais resistente, ela vai ser mais blindada contra essas questões ambientais. E provavelmente não vai ter consequências tão negativas, consequências tão, dramáticas, né. Seria muito interessante a gente ter esse tipo de estudo para todos os transtornos de personalidade, mas nesse momento nós ainda não temos, né.
Os mais estudados, salvo engano, vão ser o borderline e o antissocial. Mas talvez fosse interessante a gente analisar também os outros quadros, né. Muito bem, para a gente fechar, né, para a gente sintetizar a nossa aula, lembre-se que os transtornos de personalidade, né, nesse momento eles são agrupados em 3 grupos diferentes, então há um dos transtornos excêntricos, um dos transtornos dramáticos, imprevisíveis, irregulares, explosivos, mais voltados para fora, e o outro de transtornos mais ansiosos, mais receosos, mais voltados para dentro. Estudem as classificações diagnósticas e sintomas gerais desses transtornos, né? Mas certamente vocês vão ter que se dedicar a uma certa leitura dos manuais, porque cada um deles tem critérios diagnósticos diferentes. Bem? Bom, acho que era isso que eu tinha para falar por hoje, né? Muito obrigado pela presença de todos e bons estudos para vocês.